Outro dispositivo que compõe uma rede de computadores é a placa de rede. Bom, o que é, para que serve e qual a sua função? A placa de rede é um dispositivo, um periférico hardware físico. Bom, considerado hardware físico é aquilo que nós conseguimos tocar, aquilo que é palpável. Ela é responsável por controlar o envio e o recebimento de dados da rede a qual o computador está conectado, o que também permite a conexão com a internet, seja por rede móvel ou seja por rede cabeada. Então aqui nós vemos que a placa de rede, além de ela permitir o controle de envio e recebimento de dados, ela também nos permite ter acesso à internet. Serve também para conectar dispositivos em uma rede onde as máquinas precisam ter comunicação entre si. Um exemplo é a rede LAN, Local Area Network, permitindo a comunicação em larga escala através de protocolos roteáveis, como o protocolo de internet, por exemplo. Então, essa parte aqui é aquilo que nós vimos em aulas anteriores, dando exemplo a uma empresa, onde os computadores dos funcionários têm a necessidade de fazer acesso a servidores ou propriamente entre eles fazer ali a troca de informações, seja arquivos, imagens, documentos ou afins. Então, a placa de rede é o periférico, o dispositivo que permite com que o computador tenha esses acessos. Então, fazer comunicações entre computadores, ter acesso à internet e também fazer o controle de envio e recebimento de dados. Bom, sabendo das funções que a placa de rede possui, nós também precisamos entender quais os tipos comuns de placa de rede que nós temos atualmente no mercado. Primeiro de tudo, o que nós precisamos entender: a grande maioria de componentes de classe de hardwares, as placas de redes podem ser on-board ou off-board, ou seja, podem ser embutidas à placa-mãe ou conectadas à placa-mãe. Quais as diferenças? A placa embutida é aquilo que já vem soldado junto à placa-mãe, ou seja, você comprou um computador e você tem uma placa de rede on-board, uma placa de rede soldada à sua placa-mãe, e essa placa de rede ela é uma placa de rede que faz uso de internet cabeada. Agora, quando você fala de off-board, é aquilo que é conectado, ou seja, dentro desse mesmo contexto, você tem um computador que ele tem acesso à rede, mas por uma rede cabeada, só que você não quer fazer a utilização de cabos na sua casa e você quer fazer o uso do computador via Wi-Fi. Então você compra a parte, uma placa de rede wireless e faz a conexão na placa de rede. Ou seja, vai ter um slot, um local em específico que você consegue fazer essa conexão. Então a diferença entre onboard e offboard é isso. A onboard é aquilo que já vem, aquilo que é embutido, e o offboard é aquilo que é conectado, aquilo que pode ser encaixado à parte. Então, no caso aqui, você compra separadamente e instala em um slot ou equipamento destinado, beleza? E aí, quais os tipos de conexões, quais os tipos de placa de redes atualmente? Temos o cabeado, que falamos agora, são conexões feitas através de cabo de rede com um conector RJ, por exemplo. Temos a placa sem fio, que é a wireless. Essa conexão acontece via frequência de rádio, por exemplo, ou Wi-Fi do seu roteador de sinal infravermelho. Temos a USB. Esse tipo de placa de rede tem a extremidade de conexão USB para conectar um computador a uma outra extremidade de entrada para RJ. E temos a de fibra óptica, que de certa forma é muito utilizada para servidores de alta capacidade de transmissão de dados de larga banda de link de internet, por exemplo. Então são as 4 mais vistas e mais utilizadas no mercado, dependendo do contexto e da necessidade. Outro ponto importante ao se observar das placas de rede é a quanta capacidade de velocidade, ou seja, as transferências de dados que elas possuem. Essa classificação é determinada como megabits por segundo. Isso é determinado o desempenho da sua máquina quando conectado à rede. Geralmente você encontra essa informação nas embalagens ou nas informações de manuais da sua placa de rede. Então lá você encontra as capacidades de transmissões que ela possui. Um exemplo:
10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo e assim sucessivamente. Um exemplo, se a sua placa de rede tem a capacidade de transmissão de 10 megabits por segundo e está conectada a um roteador capaz de transmitir 100 megabits por segundo ou 1000 megabits por segundo, seu dispositivo estará limitado à capacidade de rede, nunca alcançando a velocidade máxima que a sua rede pode ter. De certa forma, você tem um roteador com uma capacidade grande, ele consegue fazer ali o envio e recebimento de pacotes de até 1000 por segundo. Só que a sua placa só suporta receber 10 por segundo. Ou seja, o roteador te manda 1000, você só usa 10, ficam restando 990. Isso limita a sua capacidade de velocidade da internet. Então, o que é interessante se atentar a esses números e fazer um comparativo daquilo que você usa como roteador, como o que você usa como placa de rede também. Da mesma forma, se você tiver uma placa de rede que consegue receber muitos sinais de uma única vez, mas o roteador não manda todos esses sinais de uma única vez, ou seja, ela teria capacidade de processamento e de recebimento de mais dados, mas o roteador não manda porque ele está limitado. Então, esses comparativos é interessante de se ver, de se fazer, de se avaliar, uma vez que até mesmo você acha que a sua internet está lenta. Às vezes pode ser um desses componentes que esteja limitando o outro e não dando total liberdade a você.